Nós vamos abrir agora a palavra de Deus, o texto da pregação desta manhã, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Antes eu quero perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Tudo bem? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler todo o capítulo, verso 1 ao verso 33. Assim diz a palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo, e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o faço e farei é para cortar ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore,
quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Não tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou o guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Até aqui a leitura, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a pregação da palavra. Vamos orar. Ó Deus, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com a Tua palavra aberta diante de nós. É a Tua palavra, palavras escritas por homens, mas de modo tão perfeito e maravilhoso, que podemos dizer que é a Tua palavra, porque nela não contém erro. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é o sopro do Espírito de Deus. E com todo o poder que ela carrega, ela pode transformar os corações, ela pode mudar as mentes, ela pode redirecionar os pensamentos. Pedimos então, Senhor, que a Tua palavra seja poderosa nessa manhã, que o Teu Espírito nos unja, derrame sobre nós da Sua unção, para nos fazer enxergar as verdades que há na Tua palavra. Abençoa-nos. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa congregação hoje, ela vive um momento especial. É um dia especial. Ela recebe vários delegados para participarem de um concílio das igrejas reformadas do Brasil. É um momento especial. Não é só especial porque hoje é dia do Senhor, é um dia especial, mas é um momento que vocês podem conhecer vários ministros, presbíteros, homens que realizam o seu trabalho para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer que é uma grande oportunidade esse momento.
que é exatamente falar sobre o trabalho deles. Falar sobre como os ministros da palavra, eles desempenham o seu trabalho. Como os presbíteros cuidam das ovelhas. Como eles tratam do rebanho de Jesus Cristo. Mas eu quero começar falando sobre uma coisa que é muito ruim para o trabalho deles. Eu quero começar alertando a congregação para coisas que prejudicam o trabalho deles. Eu vou só citar uma delas, porque tem a ver com o que nós vamos falar hoje, sobre o qual Paulo está falando. É quando há comparações, quando essas comparações elas acontecem, em que os ministros, os pastores do rebanho, eles começam a ser comparados com outros. E há dois tipos de comparações que prejudicam o trabalho deles. A primeira delas, eu posso dizer, é quando os ministros e pastores, eles estão sendo comparados a outros ministros e pastores que também são fiéis. E geralmente essas comparações, elas entram no campo de quais são os melhores, ou quais são os piores, quais os que falam melhor, quais os que têm o melhor desempenho, ou pior. E muitas vezes, os ministros que estão nesses púlpitos das igrejas locais, eles estão sendo comparados com outros famosos, que estão por trás das câmeras, que estão se preparando para um ministério onde não há pessoas à frente deles. Isso é muito ruim. Isso prejudica o trabalho dos pastores, aqueles ministros, presbíteros, que são fiéis e que estão trabalhando e labutando, mas estão sendo comparados com outros e que normalmente são comparações injustas. Mas há outra comparação, e que talvez seja pior do que essa, é quando os verdadeiros ministros eles são comparados com falsos ministros. E muitas vezes, aqueles que trabalham fielmente, eles são vistos por outras pessoas como se fossem enganadores, como se fossem pessoas que estão manipulando a mente das pessoas, como se fossem homens que estão nesse ofício com vistas a algum trabalho, alguma profissão que ele não conseguiu, então ele está ali, porque foi a única opção que ele teve, ou porque eles estão interessados em ganhos financeiros. E os ministros que estão aqui sabem de quando eles são comparados assim, basta eles, quando eles têm que preencher uma ficha sobre qual é a profissão deles, ou quando alguém pergunta, o que você faz? E você tem que responder, eu sou pastor. E a primeira impressão que você tem, normalmente, é que as pessoas estão olhando para você e dizendo, lá vai mais um. Lá vai mais um que está manipulando a mente das pessoas, que está tentando tirar dinheiro dos pobres membros e fiéis, que muitas vezes labutam para entregar algum dízimo na igreja. É difícil ser comparado assim, como se fôssemos falsos pastores e mestres. Mas Paulo foi comparado assim. Paulo foi comparado, na verdade, das duas formas. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai observar que Paulo foi comparado a grandes oradores e pastores do seu tempo e, inclusive, companheiros do seu ministério. Na primeira carta, Paulo ele descreve que os membros da congregação de Corinto estavam disputando a preferência por esses ministros. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo era aquele que talvez não era de ninguém, não era a preferência diante daqueles grandes homens que já passaram pela congregação. Paulo não era a preferência. E exatamente essa comparação pela qual ele passou de outros pastores, outros ministros fiéis, que inclusive
companheiros dele, como Apolo, um grande pregador. E ele sofreu com isso, porque ele teve que se apresentar por várias vezes à igreja de Corinto, que ele também era um ministro fiel. Mas Paulo passou também pela outra comparação, quando ele foi comparado pelos falsos mestres, com os falsos mestres. Aqui nós entramos na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo está tentando apaziguar as coisas, de quando ele havia feito fortes repreensões à igreja, e por causa dessas comparações também, ele agora está respondendo, aqui chegamos no capítulo 11, ele está respondendo às comparações que estavam sendo feitas entre ele e os falsos mestres. Só que a situação de Paulo ainda era pior do que a de muitos ministros hoje, que são comparados a eles. É que Paulo estava perdendo na comparação. Eles estavam comparando Paulo aos falsos ministros, falsos apóstolos, e ainda estavam preferindo esses falsos apóstolos e desprezando o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo ele está escrevendo neste capítulo, com base tendo em mente essa comparação que estava havendo entre ele e os falsos mestres, mostrando que quem são aqueles que Cristo chama? Quem são? Quem realmente são eles? É óbvio que ele está se colocando aqui nessa comparação, porque no capítulo 11 ele vai mostrar, vocês querem comparar realmente? Vocês querem fazer essa comparação? Por isso, no verso 11, ele até diz, quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me um pouco. Porque agora eu vou mostrar a vocês quem são aqueles que realmente são pastores. Aqueles que Cristo chama verdadeiros ministros dele, que no que eles são, eles revelam quem Cristo é. E no que eles fazem, eles também revelam o que Cristo faz quando está pastoreando a sua igreja. É sobre isso que eu quero pregar para os irmãos nessa manhã, de que os verdadeiros ministros, como representantes de Cristo, pastoreiam o seu rebanho, como ele é e como ele faz. Dentro disso eu quero destacar aqui 5 marcas dos verdadeiros ministros de Cristo. 5 marcas. A primeira delas é o zelo. No verso 2, Paulo começa com uma visão excelente do seu ministério. É exatamente o que os ministros, os verdadeiros pastores têm, do zelo. Ele começa dizendo no verso 2, por que zelo? Lembra que ele está iniciando essa comparação, tendo ele em mente. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Essa é a visão excelente do ministério, do zelo. Paulo usa aqui a palavra zelo, que tem um aspecto, sentido de algo que arde no coração. Que você faz, ou você tem algo no seu coração que arde. Você zela por aquilo. E ele completa ainda sobre qual é o tipo de zelo que ele tem. É que é o zelo de Deus. Porque não é um zelo de um homem. Não é um zelo de alguém que está tentando cuidar de um rebanho como se fosse uma empresa, como se fosse algo dele. Mas é um zelo de Deus, porque a ele vai prestar contas. A ele vai prestar contas. É a visão excelente do ministério. E ele completa essa visão excelente do ministério, do zelo, do ciúme, porque é a mesma palavra que Tiago usa lá no capítulo 4, verso 5, que é o ciúme do Espírito Santo. Então, este ciúme, este zelo, ele explica aqui, quando ele diz, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha a visão excelente do ministério, do zelo que ele tem.
de que ele está preparando a igreja, a congregação, como uma noiva, para entregar ao seu esposo. Aqui ele tem, é como se ele tivesse aqui, o que é apresentado em Apocalipse 19, de quando o noivo ele vai chegando no seu cavalo nos céus, e a esposa, com o seu vestido, está preparada, esperando o encontro, em que haverá a grande festa desse encontro, no grande banquete do casamento. Aí Paulo ele está dizendo que ele estava preparando Corinto, diferente dos outros falsos mestres que estavam sendo privilegiados. Ele diz: eu não, eu zelo por vocês, porque a visão que eu tenho do meu trabalho, do meu ministério, é de que eu estou preparando vocês para se encontrar com o noivo. E ele completa dizendo que é Cristo, não sou eu, é Cristo. É quando ele vem nas alturas para encontrar a sua noiva. Não sei se você já se encontrou na situação de preparar uma filha para o casamento. Eu ainda não tenho essa experiência. Mas é quando você senta, você conversa com ela, você fala das lutas que ela vai enfrentar, você conversa sérios sobre os defeitos dela, de que podem interferir no casamento, e numa conversa séria, você está preparando a sua filha para quando chegar no altar, você entregar a mão dela, a mão do noivo. Dali em diante, a sua filha sai de casa. Ela vai para a mão de outro. E Paulo está dizendo: eu estou fazendo isso no meu ministério. Eu estou fazendo isso com vocês. Esses pastores que estão aqui hoje, eles estão fazendo isso. Estão trabalhando com zelo de Deus para entregar uma noiva ao seu noivo. Paulo continua a comparação. Ele vai falar sobre o ensino. No verso 3 ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. É óbvio que ele está se referindo aos falsos mestres, ao que eles ensinavam. E Paulo coloca que o verdadeiro ministro que prepara a noiva, ele alerta essa noiva. É o ensino. Ele volta para o Éden quando ele diz: a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. O ensino é o coração da igreja. É o coração. Se o ensino é atacado, a igreja vai morrer. É só você contar o tempo. É só você contar o tempo. E Paulo coloca aqui que ele, alertando a igreja, ele está alertando que o falso ensino é exatamente a mesma coisa que veio do Éden. É a mesma coisa. Não é diferente. O falso ensino são os sussurros da serpente. E o ensino da congregação, proteger o ensino da igreja, é o carro-chefe desses ministros. Eles vivem e morrem por isso. Eles não dormem, eles zelam, eles se esmeram, eles trabalham para que a igreja continue um verdadeiro ensino da simplicidade
do Evangelho. Não é exibição. Ministros não fazem isso por exibição. Eles não fazem por uma demonstração de inteligência. Eles não fazem por nenhuma coisa financeira, nenhuma questão financeira envolvida, mas porque eles querem proteger a igreja. É o carro-chefe do seu trabalho. É quem eles representam Cristo, o que Cristo faz. Terceiro, a humildade e a abnegação. Humildade e abnegação. Primeiro nós vimos o zelo. Segundo, o ensino. Terceiro, a marca do verdadeiro ministro, humildade e abnegação. Nos versos 5 a 10, Paulo traz um assunto importante para o tratamento com os coríntios, a humildade. Eu não vou ler novamente os versos, mas há duas coisas que ele tem em mente aqui sobre a humildade. Ele fala sobre a aparência modesta, que eu posso dizer, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Paulo está falando aqui de que a aparência dele, a maneira como ele exercia o seu ministério, o seu ensino, não impressionava tanto como tantos outros impressionavam. É uma aparência modesta. Ele não tinha essa preocupação de ser um grande orador na congregação como outros tinham. Mas também ele fala da renúncia. A renúncia. E ele acrescenta essa renúncia, verso 7, quando ele diz: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Ele vai falar sobre a sua renúncia da oportunidade financeira. Ele deixou de receber, ele não queria receber dos coríntios. Não é porque ele acreditava que um ministro não deve receber ganhos financeiros e sustento da congregação. Mas ele fala aqui de que ele não queria a renúncia dele, até que ele diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Ele diz: eu não quero receber dinheiro de vocês, não é porque eu tenho raiva de vocês, não é porque eu tenho algum rancor de vocês. Deus sabe que eu amo vocês, mas eu não quero receber dinheiro de vocês na minha humildade. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Verso 12. É que eu não quero ser igual a esses falsos mestres, e ainda, ao não receber de vocês, eu estou mostrando a vocês que eles são falsos mestres, que eles estão interessados no dinheiro de vocês, nas ofertas de vocês. Paulo, ele na sua humildade, ele revelou os falsos profetas. Na sua recusa de receber algum ganho financeiro da congregação, é como se ele mostrasse: agora vai chegar o outro. Aqueles a quem vocês amam, que vocês privilegiam, ele vai chegar pedindo dinheiro a vocês. Eu não estou recebendo para revelar quem são esses, que querem ser como nós somos. Porque uma marca dos verdadeiros ministros do Evangelho é que eles aprenderam a viver em humildade e a não ansiar pelas coisas desse mundo. Eles sabem dizer não às coisas desse mundo. Eles sabem dizer não aos ganhos desse mundo em prol da congregação, da igreja, da noiva de Jesus Cristo. São homens, de fato, que zelam pela humildade. Não tem um ministério de reivindicações, como os falsos têm. Da grande casa, do carro de luxo, do plano de saúde, do mais caro que tiver, eles não têm esse ministério de reivindicações.
não têm um ministério de exibição. Eles falam como são. Eles ensinam como podem. São os verdadeiros ministros, na sua humildade. Em quarto, ele revela, verso 12, outra razão de haver dispensado o sustento de Corinto. Há uma razão aqui em que ele está destacando da sua humildade. É a proteção da igreja. A pureza no Evangelho, a simplicidade protege a igreja. Faz a igreja entender que ela está sendo servida e como Cristo a serviu. Livra a igreja de um tratamento empresarial com seus ministros. Livra a igreja ou de desprezá-los, ou de destratá-los. Como Paulo diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Assim são os falsos ministros, e Paulo está cuidando desse rebanho, zelando por ele, ensinando com humildade e revelando profundo cuidado para que a igreja não seja devorada. Entendam, ministros não são devoradores dos bolsos das ovelhas. Ministros são médicos, curadores das feridas delas. Eles cuidam do rebanho. Último lugar, do verso 16 ao verso 33. É uma porção grande desse capítulo. Nessa última porção, Paulo ele vai se mostrar novamente quem são os verdadeiros ministros nas suas qualificações. Eu posso dizer, nas suas credenciais. As suas credenciais como ministros da palavra. Ele volta no verso 16, dizendo, outra vez vos digo, ninguém me considere insensato. Ele mostra novamente aqui, nessa ânsia dos outros de fazerem comparações, ele vai voltar à comparação. E nessa comparação que ele volta, ele vai dizer, olha, ainda verso 16, todavia se pensais, recebei-me como insensato. Ele entra na loucura deles. Vocês querem ir nessa loucura de fazer comparações? Tá bom, vamos. Verso 21, ingloriamente o confesso como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Agora eu vou entrar para mostrar a vocês quais são as verdadeiras qualificações e credenciais do ministro da palavra. É a última agora, é a última coisa. Então ele começa nessa insensatez. Primeiro falando sobre a sua origem. Verso 22. Se é para comparar, vamos embora, comparar. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Ah, não. Vou abrir um parênteses, eu falo agora fora de mim, porque não são, na verdade. Mas se eles são todas essas coisas, se isso os qualifica para qualquer outra coisa no ministério, mas eu tenho todas essas credenciais, eu tenho todas essas qualificações, a minha origem mostra quem eu sou. Eu posso entrar nessa loucura e insensatez de me comparar com eles e pode ter certeza que eu vou ganhar de todos eles, porque eu tenho todas essas qualificações, todas elas. A minha origem está aqui. Mas ele começa agora com uma segunda coisa. A partir do verso 23, ele começa a mostrar que há outras qualificações que o mostram que quem são verdadeiramente os ministros da palavra, que têm as qualificações e as credenciais. Quem são? Ele coloca 4 aqui. Verso 23, eu ainda mais em trabalhos. Se é por trabalho, se eles trabalham tanto, eu ainda mais.
Eu posso citar aqui, eu poderia citar os meus trabalhos que eu já fiz, as obras que eu já fiz, tudo que eu já realizei pela igreja. Se são credenciais, eu ainda mais no trabalho. Nas privações, verso 23 ao verso 27, ele continua: em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebidos dos judeus, uma quarentena de açoites, fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. A lista é grande, trabalhos e fadigas, vigílias, jejuns, frio e nudez. É uma grande lista para mostrar qualificações de um verdadeiro ministro, que sabe passar por privações. Falsos mestres não, mas um verdadeiro ministro sabe. Outra, 3, qualificação de um ministro da palavra, credencial, que mostra que ele realmente é um verdadeiro ministro e não um falso. As preocupações. Verso 28, ele diz: além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? As preocupações do Evangelho. Sim, isso marca um verdadeiro ministro. Eu tenho certeza, todos vocês que são ministros aqui, os presbíteros que estão aqui, das noites que já não dormiram, pensando na congregação, pensando na igreja, pensando nos seus problemas, preocupados com como ela está indo, o que elas estão passando. São os verdadeiros ministros do Evangelho. Os falsos sabem dormir num travesseiro de pena de ganso, uma cama esplêndida, eles dormem. Mas os verdadeiros ministros, eles morrem por dentro. Eles morrem por dentro. Por último, a fraqueza. Verso 30. Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele ainda fala que Deus sabe disso. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. A fraqueza. Ele termina esse relato, o verdadeiro ministro, e tem credenciais que podem mostrar o seu trabalho, as privações, a fraqueza. Ele diz: em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ele termina com um relato que parece surgir do nada. Difícil de entender o que Paulo está pensando aqui. Ele descreve que ele está descendo, ele desceu de uma muralha, fugindo de um rei, de soldados de um rei, descendo de uma muralha num cesto. Um homem culto, erudito, perito na lei, mestre, apóstolo, conhecido entre as igrejas, descendo num muro, num cesto, porque estava sendo perseguido por um rei. É uma cena embaraçosa. Uma cena embaraçosa. Como você imaginar aqui os grandes doutores, os teólogos, grande teólogo, e você imaginar ele fugindo de soldados, descendo numa muralha num cesto. É grotesco, é estranho, é embaraçoso, é um vexame. Mas quando Paulo descreve isso aqui, ele não está falando da sua fraqueza. Não é uma imagem que você olha e você vê um homem fraco, indefeso, descendo
num cesto de uma muralha, fugindo das guardas de um rei. Essa é a imagem da fraqueza dele. Ele não tem exército, ele não tem com que se defender. É um simples homem que até em situações grotescas e vexatórias como essas, ele pode passar, porque ele é fraco. Isso mostra a fraqueza dos ministros, de que a força não está neles. Essa é a cereja do bolo. É a cereja do bolo dos verdadeiros ministros fracos. Homens fracos, que não se entrega ao seu trabalho confiando na sua capacidade, mas se entrega ao seu trabalho confiando no Senhor. Ele sabe que não são as suas habilidades, nem um sucesso, mas que as suas fraquezas são a principal marca do seu ministério. Alguns dias eu estava conversando com alguém sobre trabalhos do pastorado, que o peso vai crescendo. Eu vou confessar, era um seminarista. E conversávamos sobre que no seminário nós fazíamos um sermão a cada 3 meses. Isso era demais. Era muito. Um sermão a cada 3 meses. Depois, no estágio, nós temos um sermão a cada semana. E você começa a fazer o trabalho sem entender como você consegue fazer um sermão a cada semana. Depois que você se torna ministro, você agora tem 2 sermões por semana. Você tem estudos bíblicos. Você tem reuniões. Você tem visitas. E você tem os problemas. Não subestime os problemas. E a pergunta: como você faz isso? Como vocês acham que os pastores fazem esse trabalho? Como vocês acham que o pastor dessa igreja realiza todos os seus trabalhos? Na sua habilidade? Na sua capacidade? É um milagre. Eu posso garantir para vocês que o trabalho dos verdadeiros ministros é um milagre. A cada semana um milagre acontece. Talvez vocês não tenham noção disso, mas os pastores têm. A cada semana um milagre acontece. São fracos. Na fraqueza deles, Deus trabalha. E aqui, algo que revela em tudo isso: a excelência, o poder de Jesus Cristo cuidando da sua igreja. Mostra que não estamos sozinhos, que Cristo está cuidando da sua igreja. Ele está atento às aflições dela, às lutas, às armadilhas, o trabalho custoso, laborioso. Cristo está cuidando dela. E todos vocês que estão aqui podem ter certeza de que Cristo, por meio dos pastores, está cuidando de vocês, tratando das feridas, cuidando das aflições, dos tormentos, das dificuldades. Cristo está cuidando, porque Ele colocou verdadeiros ministros para cuidar da sua igreja. Que Deus abençoe assim essa igreja. Amém.